Muito bem, estamos aqui para dar continuidade nesse comentário tipo videoteca, onde estamos comentando os 39 livros do Antigo Testamento. Nós agora estamos no 32º livro, o 5º livro profético menor, dos profetas menores. O primeiro é Oséias, depois Joel, Amós, Obadias e Jonas. Jonas é o 5º livro. Jonas é um livro bastante interessante. Ele é pequeno, tem 4 capítulos, apenas 48 versos. Entre as crianças da escola dominical, uma das histórias favoritas é a história de Jonas, a outra é de Davi e Golias, não é? O termo hebraico em Jonas 1:17, 2:10, de Dagadol, quer dizer um grande peixe. E ora bem sabemos que a baleia não é peixe, não é um animal marinho de sangue quente, mamífero. A baleia alimenta seus filhos com mamas, o que não acontece com o peixe comum. Em Mateus 12:40, quando Jesus reportou ao fato que Jonas usou a palavra grega ketos, para peixe gigante. Em português, a versão Almeida Revista Atualizada traduz corretamente tanto o hebraico como o grego, mas a Almeida Revista Corrigida tem uma falha na tradução e traduz a vertente gadagol e ketos para baleia, daí que surgiu a história que Jonas foi engolido por uma baleia. Isso resulta numa grande confusão entre os estudantes da Bíblia. É realmente uma narrativa bastante emocionante e apela à imaginação dos mais jovens. Mas bem sabemos que não se trata de uma fábula, e sim um relato verídico, um homem que fugiu da sua chamada missionária da parte de Deus. Sua mensagem aplica-se a todas as idades e serve para mostrar que o Senhor da Seara quer e pode e vai nos usar na sua vinha. A experiência do profeta Jonas não foi uma mentira de pescador, como alguns críticos e liberais sustentam. Vários incidentes de homens engolidos inteiros por peixes são hoje conhecidos e confirmados. O livro, portanto, não é uma alegoria ou um mero simbolismo, mas a narração de um fato que realmente aconteceu. O nome Jonas significa pomba, ou alguns também traduzem como porta-voz da paz, não é? Porque a pomba é uma ave que transmite a paz. Ele, conforme em 2 Reis 14:25, era na aldeia de Gat-Hefer, situada perto de Nazaré. Assim sendo, Jonas era um profeta da Galileia. Em João 7, quando eles falavam de Jesus, disseram: vede que da Galileia não se levanta nenhum profeta, mas Jonas era da Galileia. O livro é de autoria do próprio profeta. Ele usou a terceira pessoa, estilo esse comum entre os escritores hebraicos, para relatar sua história. O livro foi escrito aproximadamente no ano 780 a.C., o que data, no final da sua carreira. Foi contemporâneo de Amós e Oséias. Seu livro foi escrito uns 60 anos antes da tomada do reino do norte de Israel pelos assírios. Ainda que tendo sido um arauto do Senhor, considerando um profeta de Israel na sua missão, Jonas é mais um evangelista. Tendo esse duplo ofício, um dia proclamou o juízo divino contra as cidades de Nínive. Vemos no decorrer do seu livro o tema, a misericórdia de Deus. Jonas é uma pequena obra-prima, com uma excelente narrativa, com enredo, cheio de surpresas. Não é de admirar que as crianças o apreciem, mas o autor não escreveu como uma história infantil. Jonas tem uma mensagem de vital importância
E mesmo que consideremos o livro um conto judaico ou ficção como uma mensagem ou história com moral, não há dúvida quanto aos temas principais. O livro é sobre justiça e misericórdia. Jonas teve que aprender que o relacionamento especial de Israel com Deus não implicava exclusividade. O cuidado e interesse de Deus, seu propósito de salvar, se estende a todo mundo, até mesmo aos inimigos assírios, que em 722 a.C. destruiu Israel. A história deve ter causado impacto significativo nos líderes judeus que compartilhavam a opinião de Jonas. Jesus ressaltou 2 outros pontos, o paralelo com os 3 dias que haveria de passar no túmulo e o ponto do arrependimento dos ninivitas, em contraste com seus ouvintes, em Mateus 12:41 e Lucas 11:32. O Antigo Testamento não dá detalhes sobre o autor de Jonas ou a data de autoria. A única outra menção de um profeta com esse nome aparece segundo Reis 14:25. Isso dataria a história de meados do século VIII a.C. Nínive, capital poderosa, Assíria, é o assunto desse livro. Nínive foi destruído pelos babilônicos em 612 a.C. Nada elimina completamente a data antiga, sugerida pelo contexto, mas a maioria dos estudiosos data o livro do período do exílio, com base na linguagem e em certos problemas históricos. Jonas 1, 17, 3 e 3. Jonas estava decidido a fugir de Deus e da missão que havia recebido. De todo o seu medo natural, diante de sua longa viagem marítima, foi ignorada. Para os judeus, o mar era amedrontador, o grande desconhecido, o habitat de monstros marinhos e do caos. O resumo da missão do profeta Jonas em Nínive, capital inimiga assíria, a mensagem do profeta era esta: vocês se arrependem ou terão de enfrentar o juízo de Deus. A autoria e data. As questões da data e autoria de Jonas estão profundamente relacionadas. Se Jonas escreveu o livro, seria obviamente datado durante o reinado de Jeroboão II, no início do século VIII, cerca de 793 a 753 a.C. Se o narrador escreveu o livro, poderia ter sido escrito em qualquer tempo depois do acontecimento nele descrito. Entre aqueles que sustentam outro autor que não seja Jonas, alguns datam o livro da segunda metade do século VIII a.C., outros no início do século VII, baseado em datas pós-exílicas, após a destruição de Nínive em 712. Essa disputa é baseada em Jonas 3:3, que diz que Nínive era uma grande cidade. Aqueles que apoiam a data pré-exílica explicam que isso pode ser meramente uma forma literária usada para contar a história, ou que Nínive existia, mas não era uma grande cidade. Como indica em 2 Reis 14:25, Jonas era filho de Amitai, um nativo de Gat-Afer, que era um vilarejo situado a 5 quilômetros em direção ao nordeste de Nazaré, dentro das fronteiras tribais de Zebulon, profetizando durante o reinado de Jeroboão II e precedendo imediatamente Amós. Ele foi um forte nacionalista que esteve completamente consciente da destruição que os assírios haviam feito em Israel através dos anos. Jonas achou difícil aceitar o fato que Deus pudesse oferecer misericórdia a Nínive da Assíria, uma vez seus habitantes mereciam um julgamento severo. Ele foi o único profeta mandado para pregar aos gentios. Elias foi mandado para Serepta para morar lá
durante uma temporada. 1 Reis, capítulo de número 17, verso 8 e 10. E Eliseu viajou a Damasco em 2 Reis 8, 7. Mas somente a Jonas foi dada uma mensagem de arrependimento e misericórdia para pregar diretamente a uma cidade gentia. Sua relutância em ir pregar estava baseado num desejo de ver seu declínio culminar numa completa perda de poder. Também ele temeu que Deus pudesse usar e mostrar misericórdia, desse modo, oferecendo aos assírios a oportunidade de molestar Israel. O nome Jonas significa pomba ou pombo. Quanto ao caráter, ele é representado como alguém obstinado, irritado, mal-humorado, impaciente e por seu hábito de viver somente com o seu clã. Politicamente, é óbvio que ele era um amante leal de Israel e um patriota comprometido. Religiosamente, ele professava um temor ao Senhor como Deus do céu, o Criador do mar e da terra. Mas sua primeira desobediência intencional, sua posterior relutância e obediência e sua ira sobre a extensão de misericórdia aos ninivitas revela incoerência na aplicação da sua fé. A história termina sem indicar como Jonas respondeu à exortação e à lição objetiva de Deus. Parece que o livro, Deus queria não só lidar com os ninivitas, mas queria lidar com o próprio Jonas. A mensagem central do livro é uma só: é o amor de Deus pelos ímpios, a sua grande compaixão pelos perdidos, a sua imensa misericórdia em favor daqueles que estão debaixo de condenação. Por causa da situação terrível em que se encontravam os ninivitas, Deus lhe enviou o profeta Jonas com incumbência de chamá-los ao arrependimento. A história recorda um dos mais profundos conceitos teológicos encontrados no Antigo Testamento. Deus ama todas as pessoas e deseja compartilhar seu perdão e misericórdia com elas. Israel havia sido encarregado de entregar aquela mensagem, mas de algum modo eles não compreenderam sua importância. Essa falha, consequentemente, levou-os a um orgulho religioso extremo. No livro de Jonas pode ser encontrada a semente do farisaísmo do Novo Testamento. Se por um lado o livro de Jonas nos mostra o amor de Deus pelos perdidos, por outro lado nos revela a dureza do coração do povo de Deus. Em todo o livro, considerando todas as pessoas apresentadas, Jonas é o único que conhece a Deus. Além de ser israelita, membro do povo de Deus, ele é profeta. Mas, apesar de ser profeta e teoricamente tão espiritual, Jonas é relutante em obedecer a Deus. E daí, diante disso, o livro nos sugere a seguinte pergunta: se Jonas, que é profeta, reluta em obedecer a Deus, está com o coração tão duro e tão apartado da vontade de Deus, qual seria então a situação do povo do Senhor? A resposta a essa pergunta é óbvia. O povo está afastado de Deus, quanto os seus profetas estão afastados de Deus. Novamente, Deus manda Jonas levantar e ir a Nínive para entregar a mensagem de libertação. Dessa vez, o profeta concorda, relutamente fazer a viagem e entregar a mensagem de Deus. Para seu espanto, os ninivitas, desde a pessoa mais humilde até o rei, se arrependeram e mostraram isso através de jejum cerimonial, vestindo-se de pano e saco e assentando sobre a cinza. Até mesmo os animais são obrigados a participar dessa conduta humilde. Jonas também foi o único profeta mandado para pregar aos gentios.
Elias foi mandado para Serepta para morar lá durante uma temporada. Eliseu viajou a Damasco, mas somente Jonas foi dado uma mensagem de arrependimento e misericórdia para pregar diretamente a uma cidade gentia. Sua relutância em pregar estava baseado num desejo de ver o declínio culminar, completa perda de poder. Também ele temeu que Deus pudesse mostrar misericórdia, desse modo oferecendo aos assírios a oportunidade de molestar Israel. Dizem alguns que, assim como Eliseu foi discípulo de Elias, Jonas foi discípulo de Eliseu. O coração de Jonas ainda não estava mudado. Ele reage com ira e confusão, porque Deus teria misericórdia de pessoas que abusaram da nação de Israel, talvez esperando que o arrependimento não tivesse sido genuíno, ou que Deus fosse escolher outra estratégia. Jonas constrói um abrigo numa colina, com vista para a cidade do lado oriente. Lá, ele aguarda o dia indicado para o julgamento. Deus usa esse tempo de espera para ensinar uma valiosa lição a Jonas. Ele prepara uma boboreira para crescer durante a noite, num lugar que fizesse sombra sobre a cabeça de Jonas. O profeta se regozija na sua boa sorte. Então Deus prepara um bicho para comer o caule da boboreira e a faz secar. Ele mais adiante intensifica a situação desconfortável de Jonas ao trazer um vento calmoso vindo do Oriente para secar o corpo morto da sede de Jonas. Ele lamenta a morte da boboreira, expressa seu descontentamento a Deus. Deus lhe responde, mostrando a incoerência de estar preocupado com uma boboreira, mas estar totalmente despreocupado acerca do destino dos habitantes de Nínive, a quem Deus amava. O livro de Jonas começa com a palavra Deus vindo a Jonas, chamando a pregar para os ninivitas. Continua com a palavra Deus vindo a Jonas, chamando pela segunda vez a pregar aos ninivitas. Jonas 3, 1 e 2. E termina com a palavra de Deus vindo a Jonas, questionando a dureza do coração do profeta. Figuras em Jonas. Não somente podemos ver a obra de Deus no livro de Jonas, mas também uma figura profética na vida e ressurreição de Cristo. A atitude de Israel com relação ao chamado. Se considerarmos essas figuras no livro de Jonas, pode aprender bem as lições que eles ensinam. Primeiro, a figura de Cristo. A primeira figura que encontramos na experiência de Jonas era um sacrifício voluntário para salvar a vida dos outros. Jesus cumpriu essa figura quando voluntariamente se tornou a oferta substituta para a humanidade e morreu para livrar da ira de Deus contra o pecado. Nosso Senhor liga a experiência de Jonas à sua própria morte e ressurreição. Segundo, uma figura de Israel. Desde o começo da existência de Israel, essa nação devia ser um testemunho para os gentios, para levá-los a Deus. Um exemplo desse propósito é visto na grande comissão que nosso Senhor deu aos 12 apóstolos após sua ressurreição. O chamamento de Jonas e a sua reação a esse chamamento é uma figura perfeita de Israel em sua resposta à ordem de Deus, para que fosse a eles para testemunhar aos gentios. Há um tríplice propósito no chamamento de Deus, o estabelecimento de Israel como nação. Primeiro, Israel devia provar ao mundo gentil a glória e as bênçãos que deveria vir sobre a nação, cujo Deus era o Senhor, Jeová. Segundo, Israel devia ser um canal através do qual
o Salvador do mundo devia vir. Terceiro, Israel devia ser o repositório da palavra escrita de Deus e deviam dar essa palavra ao mundo. Assim como Jonas virou as suas costas para Deus, Israel também virou muitas vezes as costas para Deus. Jonas embarcou num navio indo em direção oposta àquela em que Deus o tinha dirigido. Israel também escolheu ir em direção oposta ao chamamento e instrução de Deus a essa nação. Jonas tornou-se uma maldição para o navio e sua tripulação. Israel se tornou um problema vexatório para todas as nações por onde foram. Desobedientes, Israel tornou-se uma maldição em vez de bênção. Essa condição foi profetizada em Jeremias 24, verso 9. Jonas finalmente tornou-se uma bênção para os gentios da cidade de Nínive. E um dia Israel se tornará uma bênção para os gentios. Essa futura bênção às nações prometidas em Zacarias 8:13. Lições do livro de Jonas. A grande lição que tiramos desse livro é a compaixão do Senhor. Quando ele viu arrependimento sincero dos ninivitas, se arrependeu do mal que iria fazer e não o fez. O próprio Jonas afirmou isso quando declarou irado: "Ah, Senhor, não foi isso que eu dizia estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis, pois eu sabia que és um Deus compassivo e misericordioso e longânimo e grande em benignidade e que te arrepende do mal." Jonas 4:2. O Senhor demonstrou seu amor supremo ao perdoar pessoas que não mereciam seu perdão. O fato de os ninivitas se arrependerem não significa que Deus iria perdoá-los. Eles continuavam pecadores. Mas o Senhor é mais amável do que nós mesmos e perdoa até os pecadores considerados mais indignos. Nós vemos no livro de Jonas uma manifestação da graça de Deus no Antigo Testamento. Deus é longânimo, suas misericórdias não têm fim, se renova a cada manhã. Ele teve misericórdia do profeta Jonas, quando foi jogado no mar para morrer. Acredito que o profeta estava realmente esperando a morte. Em sua mente, ele havia errado e merecia a punição. É provável até que ele tenha imaginado que o peixe iria devorá-lo e que ele morreria ali dentro do estômago do peixe. Mas em sua angústia, ele clamou ao Senhor, que o perdoou e lhe deu uma segunda chance. Depois de usufruir da salvação de Deus, o profeta volta a reclamar e deseja o mal contra a cidade dos ninivitas. Há alguns que pensam que Jonas realmente morreu no ventre do peixe, mas ressuscitou. Quando Jonas estava no inferno, ele clamou a Deus e Deus mandou ele de volta. Assim sendo, a oração do rico no inferno se aconteceu com Jonas no ventre do peixe. E Jonas, de fato, ressuscitou dentre os mortos no ventre do peixe. No capítulo 4 do livro, encontramos Jonas afrontando diretamente a Deus por causa de sua longanimidade. Mas apesar disso, o Senhor continua a tratar o profeta com amor, mostrando por meio da planta, a buboreira, o quanto ele estava errado em querer a destruição de uma cidade tão importante para si. A longanimidade de Deus alcança limites imagináveis, onde o mais indigno não tem coragem sequer de acreditar que exista. Nenhum de nós é digno de ser usado pelo Senhor soberano, mas Ele escolhe-nos e nos usar, apesar de sermos o que somos e apesar de errar como erramos. Deus não é limitado pela incompetência humana. Ele cumpre seus desígnios de um jeito ou de outro.
Apesar de sermos usados por Deus e termos esse privilégio, nenhum de nós é indispensável no ministério. Deus, na sua incompreensível graça, decidiu usar Jonas, mais uma vez em Nínive, mas no meio de uma situação toda errada. Ele foi glorificado por pagãos e foi reconhecido por eles como Deus verdadeiro. Um dia, Deus com certeza vai alcançar seus propósitos de ser glorificado em toda a terra. E nós seremos beneficiados se formos instrumentos seus para este fim. Vamos ao esboço do livro de Jonas. Esboço, capítulo 1, do verso 1 ao 2, verso 10. Nós temos capítulo 1, verso 1 e 2, a chamada de Jonas. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. Capítulo 1, verso 3, a desobediência de Jonas. Capítulo 1, verso 4 a 17, consequências da desobediência de Jonas. Para os outros, uma grande tempestade, para si mesmo, foi lançado no mar. Quando Jonas é lançado no mar, o mar se acalma, faz lembrar Jesus acalmando o mar. A oração de Jonas no meio da calamidade. Jonas, no ventre do peixe, clama o livramento que Jonas recebeu. Segunda chamada de Deus a Jonas, capítulo 3, verso 1 e 2. A chamada de Jonas, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. A missão agora obediente de Jonas, capítulo 3, verso 3 e 4. O resultado da obediência de Jonas, capítulo 3, verso 5 a 10. Os ninivitas arrependem-se, capítulo 3, 5 a 9. Os ninivitas são poupados do juízo divino, capítulo 3, verso 10. A queixa de Jonas, capítulo 4, 1 a 3. A repreensão e a lição de Deus a Jonas, capítulo 4, verso 4 a 11. Autor, Jonas. Tema, a magnitude da misericórdia salvífica de Deus. Data, cerca de 760 a.C. Isso coloca o livro de Jonas quase na mesma época do livro de Amós. Considerações preliminares. Jonas, cujo nome significa pombo, é-nos apresentado como filho de Amitai. É mencionado em 2 Reis, capítulo 14, 25, como, primeiro, um profeta de Israel, o reino do norte durante o reinado de Jeroboão II, anos 793 a 753. Segundo, como um cidadão de Gat-Hefer, que distava uns 4 quilômetros ao norte de Nazaré, na Galileia. Os fariseus, pois, estavam enganados quando alegaram que nenhum profeta jamais surgiu da Galileia, em João 7,52. O ministério de Jonas teve lugar logo depois do de Eliseu, conforme 2 Reis 13, 14 a 9. Coincidiu parcialmente com o de Amós, Amós 1:1, e foi seguido pelo ministério de Oséias, Oséias 1:1. Embora o livro não declare o nome do autor, seguramente foi o próprio Jonas que escreveu para saber todas suas experiências. O arrependimento de Nínive, diante da pregação de Jonas, ocorreu no reinado de um desses 2 monarcas assírios. Ou era Hadad-Nirari III, de 810 a 783, cujo governo foi marcado por uma tendência monoteísta, ou Assur-da III, de 733 a 755 a.C., em cuja administração houve 2 grandes pragas, uma de 765 e outra de 759 a.C., e uma eclipse solar no ano 763 a.C. Essas ocorrências podem ser interpretadas como sinais do juízo divino, preparando a capital da Síria a mensagem de Jonas.
Nínive ficava a cerca de 800 quilômetros a nordeste da Galileia. O propósito depende-se nesse livro um tríplice propósito. Primeiro, demonstrar a Israel e às nações a magnitude e a ampliação da misericórdia divina, a atividade de Deus através da pregação do arrependimento. Segundo, demonstrar, através da experiência de Jonas, até que ponto Israel decaíra de sua vocação missionária original de ser luz e redenção dos que habitam nas trevas. Gênesis 12, 1-3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isaías 42, 6 e 7. Isaías 49, 6. Terceiro, lembrar ao Israel apóstata que Deus, em seu amor e misericórdia, enviara à nação não um único profeta, mas muitos profetas fiéis que entregariam sua mensagem de arrependimento, a fim de evitar o castigo que o pecado fatalmente acarretaria. Diferente de Nínive, no entanto, Israel rejeitaria o profeta de Deus e a oportunidade que ele oferecia para que se arrependesse de suas iniquidades e recebesse os frutos da misericórdia. Visão panorâmica. O livro de Jonas conta a história da chamada do profeta para ir a Nínive, de sua atitude quanto o mandato divino. O capítulo 1 descreve a desobediência inicial de Jonas e o castigo divino subsequente. Ao invés de rumar para o nordeste em direção a Nínive, Jonas embarca num navio que velejava para o oeste, cujo destino era Tarso, na atual Espanha, o ponto mais distante possível da direção apontada por Deus. O profeta, porém, não demorou a sentir o peso da impugnação divina, uma violenta tempestade no mar Mediterrâneo, que o levou a revelar-se aos marinheiros. Esses, por sua vez, são obrigados a jogá-lo ao mar. Providencialmente, Deus prepara um grande peixe para salvar a vida. Dessa forma, Jonas também deu testemunho aos marinheiros, os quais temeram ao Senhor. O capítulo 2 revela a oração que Jonas fez em seu cômodo excepcional. Ele agradece a Deus por ter lhe poupado a vida e promete agora obedecer à sua chamada. Então é vomitado pelo peixe em terra seca. O capítulo 3 registra a segunda oportunidade que Jonas recebe de Deus para ir a Nínive e ali pregar a mensagem divina àquela gente ímpia. Num dos despertamentos espirituais mais notáveis da história, o rei conclama a todos ao jejum e à oração. E assim, o juízo divino não recai sobre eles. O capítulo 4 contém o ressentimento do profeta contra Deus por ter o Senhor poupado a cidade inimiga de Israel, fazendo uso de uma planta e de um verme do vento oriental. Deus ensina ao profeta, contrariado, que ele se deleita em colocar sua graça à disposição de todos, e não apenas de Israel e Judá. Características especiais. 4 aspectos básicos caracterizam o livro de Jonas. Primeiro, é um dos 2 únicos livros proféticos do Antigo Testamento escrito por um profeta nascido e criado no Reino do Norte. Oséias é o outro. Segundo, é uma obra-prima de narrativa concisa, em prosa. Somente a oração em ação de graça está em forma poética. Capítulo 2, versos 2 e 9. Terceiro,
está repleto de atividade sobrenatural de Deus, além da cronometrada e providencial tempestade e do grande peixe, a aboboreira, o verme, o vento oriental e a maior maravilha de todas, o arrependimento de toda a cidade de Nínive. Quarto, contém de forma mais clara que qualquer outro livro do Antigo Testamento a mensagem de que a graça salvífica de Deus é tanto para os gentios como para os judeus. O livro de Jonas, ante o Novo Testamento. Jesus mesmo se assemelhou a Jonas. Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém nenhum sinal se dará senão do profeta Jonas, pois como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Mateus 12, 39 a 41. Essa é uma das melhores aplicações do livro de Jonas no Novo Testamento. Quanto à história, os teólogos liberais, incrédulos, consideram esse livro uma ficção proveniente do período que vai do 5º ao 3º século a.C., escrita para combater o estreito nacionalismo do judaísmo pós-exílico. Segundo tal opinião, o livro não representa eventos históricos reais. O Antigo Testamento, no entanto, menciona Jonas no outro trecho, um profeta acreditado no século 7 a.C., segundo Reis 14, 25. No Novo Testamento, o próprio Jesus refere-se a Jonas, primeiro como um sinal profético, mais importante do Antigo Testamento, quanto aos seus 3 dias no túmulo e posterior à ressurreição, Mateus 12, 39, 40, Lucas 11, 29. Segundo, como profeta que historicamente pregou arrependimento aos ninivitas, Mateus 12, 41 e Lucas 11, 30 a 32. Terceiro, como que é parte tão real da história do Antigo Testamento quanto Salomão e a visita que recebera da rainha de Sabá, Mateus 12, 42, Lucas 11, 31. Jesus considera esse livro fidedignamente histórico. Considerar o livro de Jonas sobre outro prisma é ter a Bíblia como falível e, consequentemente, o Salvador também seria tido como falível. Há uma história que eu gostaria de terminar de uma professora que chegou numa classe e disse que Jonas não foi comido por um peixe, porque nenhum peixe suportaria, ou é grande o suficiente para ter um estômago para caber um homem. Joãozinho, que era um aluno que participava da aula, disse à professora, não, mas foi uma baleia. E a professora disse, Joãozinho, baleia não é peixe, é mamífero. Estou te falando que não existe nenhum peixe grande que caiba um homem. Mas Joãozinho insistia e a professora dizia que não. Finalmente, Joãozinho viu que não ia vencer a professora, então Joãozinho disse, professora, quando eu chegar no céu, eu pergunto a Jonas como é que foi. E a professora, para debochar da fé do menino, disse, Joãozinho, e se Jonas não estiver no céu? E se ele estiver no inferno? Então Joãozinho respondeu, aí então a senhora pergunta a ele, não é? É uma história cômica de alguém que duvidava da veracidade de Jonas. Mas o livro de Jonas existe 8 milagres sobrenaturais. No capítulo 1, Deus levanta uma tempestade. Quando Jonas é jogado no mar, a tempestade se acalma e é uma grande bonança. No capítulo, ainda no final do capítulo 1, Deus prepara um grande peixe para engolir a Jonas. Jonas é engolido pelo peixe, Jonas ora e Deus fala ao peixe e vomita a Jonas. Só aqui nós temos já 4 milagres. A tempestade,
levantada, a tempestade acalmada, o peixe que engole Jonas, o peixe que vomita Jonas. 3 dias depois. Jonas vai e prega a Nínive. Os ninivitas se arrependem. É o 5º milagre. O 6º milagre, a boboreira nasce num dia. O 7º, a boboreira seca. O 8º, Deus manda um vento oriental e Jonas desmaia. 8 milagres no livro do profeta Jonas. Nesses 4 capítulos, 48 versos, 8 milagres ocorrem. Nós vamos ver e estudar esse livro, capítulo por capítulo, verso por verso. Venha então conosco nesta aventura no livro de Jonas. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Se você tem gostado dessa introdução, coloque o sinal de joinha, ajude-nos a divulgar o nosso canal. Quando você entra, você clica na foto, vai aparecer um menu, vai no playlist, lá você encontra as pastas de Mateus a Apocalipse, de Gênesis a Jonas. Ao concluir o livro de Jonas, que é o 32º livro, só nos restará 7 livros para concluir todo o Antigo Testamento. Então, acione o nosso canal, ajude a divulgar. Pessoas que gostam da Bíblia sistematicamente, esse é o canal para você. Mas também, se você quer pesquisar, você pode pesquisar qualquer capítulo. Por exemplo, você quer Mateus 28, põe lá Mateus 28, PR Eugênio Piacentini, no search, ou na lupinha lá que faz a procura, na busca, e você acha, então, o canal que você quiser. Ajude-nos a divulgar, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém.